Olá, tudo bem? Continuando o vídeo de psicoaromaterapia, vamos falar de cura vibracional. O que é isso? Nós sabemos que tudo no universo é formado da mesma coisa. Nosso corpo é formado da mesma matéria que tem uma estrela lá em outros lugares. Por quê? Nós somos feitos de células. As células são feitas de substâncias que contêm em seu lugar moléculas. Moléculas se dividem em átomos, átomos se dividem em prótons, nêutrons, elétrons. Então, tudo tem energia. Nós mesmos, nós seres humanos, temos energia. O nosso organismo vibra entre 62 e 68 MHz. Ou seja, nosso corpo, quando estamos saudáveis, quando estamos equilibrados, vai de 62 a 68 MHz. Então, o que acontece? Muitas vezes, alguns distúrbios podem ser causados por essa alteração no equilíbrio vibracional do organismo. Isso é física simples, isso não é esoterismo nem nada, isso é física. Nós vibramos e uma alteração nessa vibração pode causar distúrbios, principalmente psicológicos, psiquiátricos. Então, a ideia, é que cada ponto do nosso corpo tem uma conexão, chamados meridianos, ou chakras. Tem os chakras, os meridianos, a reflexologia. Então, acredita-se que estimulando certos pontos do nosso corpo, com os óleos essenciais, você vai ter um reequilíbrio dessa eletricidade, dessa energia descompensada, Nos chakras a gente tem aqueles, raiz, sacro, plexo solar, coração, garganta, terceiro olho e coroa. Nos chakras são assim, Então, cada parte desse tem a ver com algum tipo de órgão ou parte do nosso corpo que possa estar em desequilíbrio hormonal. Mas o mais interessante é a teoria dos meridianos. Os meridianos, é muito complexo. Eu vou mostrar um desenho para vocês, mas eu não vou entrar nesse detalhe não. Só vou explicar o que é interessante neles. Cada ponto desse, ele está ligado a algum órgão do corpo, entendeu? Cada pontinho desse. Tem bexiga, tem coração, pulmão, certo? Então, a teoria dos meridianos, ela abrange isso, que cada ponto do nosso corpo, ele estimula, ele está ligado de uma forma energética a algumas partes do nosso corpo. E essas partes do nosso corpo, por exemplo, pulmão, bexiga, intestino grosso, um desequilíbrio, nesses locais, por exemplo, pode ser um desequilíbrio no ponto do pulmão, que no caso a gente vai estimular para tratar um problema emocional específico, como ansiedade. Eles dão um nome para os meridianos com nomes de órgãos, É porque este órgão está relacionado com esse tipo de equilíbrio emocional, porque somos energia. Então, talvez estimular o ponto do fígado vai ajudar no alcoolismo. Eu tô chutando aqui, porque eu ainda não me aprofundei muito ainda, mas eu estou lendo já estou quase aprendendo. Então, assim, quando a gente tem um desequilíbrio numa parte, num órgão, a gente estimula ele com óleo. E cada óleo tem uma vibração própria, A gente pode dizer que
por exemplo, o óleo de olíbano, né, que é o frankincense, ele tem uma vibração altíssima, muito alta. Então, às vezes, a parte do seu corpo que está em desequilíbrio para baixo, ou seja, está vibrando menos do que deveria, você estimula com esse óleo que tem uma vibração maior para você tirar, né, daquele baixo, aquele equilíbrio, daquele tipo de sintoma tá baixo, aí você aumenta essa vibração para poder ter uma melhora do sintoma. Normalmente, as manifestações psicológicas, psiquiátricas, psicossomáticas, elas estão muito utilizado aumentar a vibração. Normalmente, quando o tratamento é físico, por exemplo, uma dor nas costas, por exemplo, a gente avalia se aquilo ali é uma dor nas costas muscular mesmo, só, né? Por exemplo, eu carreguei muito peso, estou com dor. Isso aí não significa que seja um problema, né, psicológico. Mas tem pessoas que têm dores nos ombros a vida inteira, sendo que aquele ombro está doendo porque aquele meridiano ali está com uma vibração baixa. E o que acontece? Afeta o emocional. O emocional dessa pessoa está fazendo essa dor. Então, você estimula aquele meridiano para tirar essa parte do psicológico, né, do psiquiátrico, e naturalmente a dor no ombro sai. A psicoaromaterapia vibracional, ela trata basicamente disso, do controle energético, o controle do equilíbrio, né, de vibrações do organismo. Se tá vibrando muito, vamos baixar um pouco, né? E geralmente quando a gente tem que baixar vibração, normalmente é sintomas físicos. Mas como a gente tá tratando aqui só de psicológicos, né? Às vezes a gente tem que aumentar um pouco essa vibração, né? Normalmente é uma vibração baixa das partes, né, que controlam ansiedade, depressão. Tem muitas coisas, tem luto, tem traumas de infância, sensação de rejeição, egocentrismo, todas essas manifestações, né, desequilibradas, elas vão ser energeticamente, vibracionalmente tratadas através dos olhos, utilizando os meridianos. Vamos supor, usar esse meridiano, né, que é o terceiro olho. Se eu estimular ele com um óleo, eu vou ter um reflexo num aspecto da minha vida psicológica, né? Vamos supor que seja, eu tive rejeição na infância, né? Então, faz uma estimulação, né, do terceiro olho, né, vamos dizer assim, para ter uma resolução com isso. Bem, eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos o que é. Eu estou estudando isso agora, achei muito interessante fazer um vídeo e eu vou me aprofundar mais, cada vez mais nisso, porque eu achei um assunto muito interessante. E no caso não é só psicossomático, né? Mas você pode também usar isso também, os pontos meridianos, para atuar na parte física mesmo, né? Por exemplo, quem tem problema de ovários policísticos, para quem tem, LER, para quem tem, né, um monte de coisa, pode ser qualquer coisa, entendeu? Aí também tem, mas eu estou falando apenas da psicoaromaterapia vibracional, ok? Então, um grande abraço, um beijo.